Olá, minhas queridas discípulas de Afrodite, como estão? Eu espero que bem e bem-vindas a mais um episódio aqui do Templo Afrodite, na nossa série Mulheres das Artes. Muito obrigada por estarem aqui e hoje nós vamos falar dela, a nossa sereia surrealista, que não gostava muito de ser chamada de surrealista, mas vamos conhecer Eleonor Fini. Mas antes disso, por favor, já deixa um curtir, talvez compartilhar ou escrever um comentário com alguma artista que você gostaria de ver aqui no Mulheres das Artes. Dado o recado, isso me ajuda muito. Vamos lá. A Leonor Fini, ela não pedia licença para estar, para viver, para existir. E isso era muito único no momento histórico que a gente está falando. Ela não era discípula de ninguém, ela não esteve em grandes salões de pintura, ela não se concentrava a vida dela dessa maneira. Ela pintou mulheres livres, exóticas, selvagens, muito antes disso ser algo a ser celebrado. Ela tinha essa questão de, de sair do lugar aonde a pintura para retratar mulheres era como se fosse uma encomenda para futuros maridos, para sua imagem ser vinculada e passada para frente. Não, ela era pela simples celebração da mulher ser mulher. Ela própria foi a própria escola, ela não teve este lugar de ensino regular de pintura. Ela era o próprio oráculo dela, depois eu vou falar mais sobre essa artista que também, ela não era só artista, ela também tinha esse lado místico que permeava ela, e ela era também a própria musa, ela era a própria inspiração dela mesma. Infância mágica e caótica. Então, ela nasceu em Buenos Aires em 1907, ou seja, ela nasceu no meio de uma confusão. Ela nasceu exatamente no ano em que na Argentina estava tendo a greve dos aluguéis. Então, mulheres começaram a fazer greve sobre o valor dos aluguéis, do preço dos aluguéis. A gente tem que pensar que nessa época na Argentina, as mulheres já trabalhavam em fábricas e muitas delas já tinham uma vida com qual a gente conhece muito bem aqui no Brasil, de mulheres que não só trabalham, mas cuidam, são guardiãs e provedoras da casa, entre outras coisas. E estava tendo, dentre toda a história da Argentina, mais uma crise econômica, e isso disparou os aluguéis. Então, ela já nasceu no meio do caos. Ela é filha de uma mãe italiana, de um pai argentino. E por uma questão da vida dos pais serem muito caóticas e tudo mais, a mãe acaba fugindo, levando ela para a Itália. E triste. Ela sempre foi fascinada pelo ocultismo, ela foi uma grande estudiosa sobre o ocultismo, mitologia e outras identidades étnicas. Principalmente, ela tem um estudo interessante sobre mulheres
em certos povoados dentro do continente africano, é bem interessante, mas eu não trouxe aqui. Ela, nessa vida caótica que ela teve que sair com a mãe muito cedo, exatamente para evitar mais drama, mais tensão, ela, desde pequena, é fascinada por travestimento, histórias épicas, poder feminino, porque a mitologia traz muito essa ideia da mulher com poder. Bom, vocês já devem ter reparado, porque, né, somos filhas do Afrodite Podcast, né? E Afrodite é a epítome máxima do que é ser mulher e do poder que a mulher exerce por ser quem ela é. E nesse momento, desde da juventude, ela começa a ler tarô. Começou a estudar de maneira autônoma anatomia humana, temas que realmente é muito difícil uma menina nessa idade o fazer. E ela gostava de posar por conta desse lado andrógeno que ela tinha, como ela não tinha se desenvolvido, ela gostava dessa imagem, que não é nem homem nem mulher, é algo no meio. Ela tem essa coisa de desde criança ser essa obra em mutação. Realmente uma mulher que ela entendia a potência de ainda não ser uma mulher, mas querendo conquistar esse lugar de mulher. A Fuga para Paris e o Mundo Surrealista. Em Paris, ela brilha como um ser indomável. Ela foi acolhida por vários surrealistas, como Max Ernst, o próprio Salvador Dalí, por mais que o Salvador Dalí é um caso à parte. Uma pessoa muito difícil, gente, mas muito interessante. André Breton, né? Ela era amiga de todos os grandes nomes, mas ela se recusava a se enquadrar em qualquer movimento. E pelo o que eu tô mostrando aqui para vocês, provavelmente, assim, ela se encaixa realmente mais um surrealismo, mas mesmo assim eu, Vitória, acho que é muito mais um realismo fantástico do que um surrealismo, porque nada que ela se propôs a fazer nessa vida era surreal na parte de falta de conjugar uma ideia concatenada, não sei como falar isso para vocês, mas assim, toda a ideia dela tem começo, meio e fim. Todas as imagens, sendo elas homens, mulheres, ela retratou muito mais mulheres na vida dela, tem um porquê. A forma em que ela pinta tem toda uma preposição para estar daquela forma, naquele efeito, naquela luz, com aqueles elementos, nada está lá por acaso, aquilo é estudo puro de imagem. Em vez de ser musa dos homens, ela retratava mulheres como sacerdotisas, lobas, feiticeiras. O seu estilo era uma alquimia entre o renascimento e o misticismo, a fantasia erótica. Sim, ela gostava, exatamente porque ela tinha esse estudo na mitologia, ela gostava muito de alegorias. Então, sempre com esse lugar de mostrar uma mulher em sua potência máxima.
artista que pintava mulheres como deusas. A Leonor inverteu o jogo da arte ocidental. Não era um olhar masculino que comandava. Tudo era um olhar feminino sobre um feminino potente e não um feminino frágil, de mulheres que sempre simbolizaram a forma máxima. Uma feiticeira, uma bruxa, ela é a potência máxima de uma mulher. É uma mulher que consegue dominar elementos, consegue criar coisas, e isso é o que as mulheres fazem. Nós, quando colocamos um ser humano dentro do mundo, é a nossa potência criadora. Os homens nunca terão este privilégio. Nós sim. E nós somos experts na criação de coisas. Tanto coisas humanas quanto coisas belas no mundo. E é isso que a Eleanor queria. Em seus quadros, o corpo feminino não é objeto, ele é oráculo. E é ele que observa, domina e transgride. Suas mulheres são muito mais híbridas, com garras, máscaras, cauda, sensual, perigosas, como verdadeiras sereias nas sombras. Eu acho tudo que ela faz extremamente belo, estudado e exímio. Por mais que ela não tenha tido uma escola de pintura, ela é uma pintora exímia. É impressionante o quanto ela consegue penetrar. Vida íntima e performática. Gente, ela era aquela crazy cat lady. Ela vivia com mais de 20 gatos em casa. Ela morava com ex-amantes ao mesmo tempo, no mesmo teto. E ela transformou a casa dela no próprio templo imaginário. Ela não entendia a casa como um lugar que você só descansa o corpo. Ela entendia a casa e os espaços como um reflexo do seu mundo interno. E acho que a gente deveria muito fazer esse exercício de que, tipo, aonde nós estamos não é só um lugar aonde você relaxa, aonde você dorme, aonde você se alimenta. Não. A nossa casa é e deve ser um lugar aonde você possa ser tanto você em todas as suas camadas, como também uma potência criadora. Porque ter uma casa como um reflexo da sua psique é dar espaço para um ser criativo. Na minha visão, né? Ela era cercada por gatos, livros, tecidos, amantes, mistério. Ela vivia em performance constante. Não acreditava em convenções, nem no amor romântico, nem com papéis de gênero. Cultivava o prazer, a liberdade e as esquisitices com potência criativa. Eu pelo menos acho que casa é muito mais do que um lugar, mas é um espaço da sua do que você tem dentro de si. E não tô falando no sentido Mary Kondo, sabe? Tipo, ai, você tem que organizar. Não, às vezes o caos que te permeia te possibilita certas querências, transigências suas mesmo.
Eu acho que pode ser potência. O desorganizado, quando ele é temporário, ele pode ser produtivo. Claro que a permanência da desorganização é um fator de incongruência mental, mas a possibilidade de deixar certas coisas fora do lugar para depois você criar algo em cima disso, eu acho muito interessante. Além da pintura. Então, né? Nesse momento, a gente tá com o Dali fazendo várias colaborações e com a Leonor não foi diferente. Ai, acho tão lindo esse nome, Leonor. Eu daria para uma filha minha. Ela fazia muitas colaborações com relação à ilustração. Ela criava figurinos, ela criou também um deck de tarô que, assim, eu sou louca para encontrar, nunca consegui encontrar algo semelhante, algum tipo de reprodução. E ela ajudou em muitas inspirações no mundo da moda. Então eu coloquei ali o perfume da Schiaparelli, que parece muito com o Jean Paul Gaultier, e depois ela fez parceria também com o Jean Paul Gaultier, e tem todos aqueles bustos que a gente já conhece, mas quem começou com essa questão do frasco ser um corpo de mulher foi o Schiaparelli. Também coloquei algumas aquela que está mais para a esquerda, um recorte de uma ilustração que ela fez pro livro do Edgar Allan Poe, não vou lembrar qual conto é de fato, mas e também uma ilustração pro Jean Paul Gaultier. E aquela foto é para Givenchy, porque ela em si, ela era o espetáculo. E pelo fato dessa performance que ela era como pessoa, isso é muito interessante para as marcas, porque isso vira algo performático. Assim como é uma passarela de uma alta costura, é uma performance. E ela era a performance inteira. Legado e arquétipo. A Leonor Fini nunca quis ser domada. E ela nunca foi esposa, ela nunca foi mãe, ela nunca foi discípula. Ela era a sua própria pessoa, ela era o próprio norte dela. Ela nunca deixou de ser a coisa mais importante da vida dela. E isso não era um problema para ela. Na verdade, era uma potência no trabalho dela. E muito do que ela se propõe tá centrado nesses arquétipos da sereia, no arquétipo da feiticeira. E como vocês podem ver aqui, ela não só vivia esse arquétipo, como ela também retratava esse arquétipo. Então temos diversas sereias aqui. E você vai me falar assim, tá, mas cadê as caudas? Então, as sereias na mitologia grega, elas não eram as sereias que a gente conhece com cauda de peixe, mas as sereias eram, na verdade, meio mulher, meio ave de rapina. E, na verdade, é uma mescla. Eram aves de rapina com, em vez de penas, escamas. Essas são as primeiras descrições
do que a sereia. E com o tempo foi se popularizando, não sei por que motivo, na verdade, até gostaria de ler mais sobre isso, de como se diluiu essa ideia da ave de rapina para depois uma mulher meio humana, meio peixe. Mas as primeiras descrições de sereias eram exatamente isso, e ela continuou fazendo isso dessa forma. Imagens de mulheres muito etéreas, de mulheres feiticeiras, de mulheres estelares. Todas essas mulheres faziam parte de como ela imaginava e como ela via esse ser mulher. E para mim é uma grande felicidade trazê-la hoje. Mas é isso, minhas queridas discípulas de Afrodite. Muito obrigada por estarem comigo em mais um episódio aqui do Templo Afrodite, nessa nossa série Mulheres das Artes. E mais uma vez, peço para que curtam o vídeo, deixem um comentário sobre alguma artista que você gostaria de ver aqui. Isso ajuda muito o meu trabalho e eu fico sempre muito feliz em estar com vocês. Até a próxima segunda-feira e um grande beijo!